O presidente da Petrobras indicou que a empresa pode abandonar de vez paridade internacional para calcular o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Os detalhes do Rio com Rodrigo Viga. No mesmo dia em que a Petrobras reduziu o preço do diesel nas refinarias, o presidente da petroleira brasileira, Jean Paul Prat, abriu a possibilidade de uma redução do litro da gasolina no mercado interno e deixou bem claro que vai botar de lado a política de paridade de importação de derivados de petróleo e adotar uma espécie de política nacional de preços. Jean Paul Prat participou nesta quinta-feira de um evento promovido pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV Energia, na sede da empresa, em Botafogo, zona sul da capital. Nessa quinta-feira, o litro do diesel ficou 18 centavos mais barato nas refinarias da petroleira brasileira. No início do mês, o corte foi de 8 centavos. À época também houve uma redução do litro da gasolina, mas de lá para cá, o preço do combustível segue estável. Jean Paul Prat deixou aberta uma janela, uma possibilidade para um corte da gasolina, mas disse que isso está sendo analisado tecnicamente por especialistas dentro da empresa. O CEO da principal petroleira brasileira vem sendo cobrado pelo Palácio do Planalto, segundo fonte da Jovem Pan, a apresentar uma nova política de preços, diferente daquela que está sendo adotada desde 2016, que ficou conhecida como política do PPI, paridade preço internacional ou de importação. Foi criada no governo Temer pelo presidente da Petrobras, Pedro Parente, naquela época, a reboque dos escândalos de propina e corrupção que abateram as finanças e o caixa da petroleira brasileira. A ideia, à época, era que a Petrobras não teria mais a obrigação de atender e abastecer quase todo o mercado nacional. O objetivo era, em paralelo, atrair agentes privados para compartilhar essa responsabilidade de atendimento do mercado interno de derivados de petróleo. Jean Paul Prat afirmou que essa política de paridade de importação beneficiou apenas a esses agentes privados, aos importadores de derivados de petróleo, que não é obrigado a seguir à risca a paridade de importação. E deixou bem claro que pretende criar uma espécie de política nacional para os derivados de petróleo. Sempre que a gente puder ter o preço mais barato para vender para o nosso cliente, para o nosso consumidor brasileiro, a gente vai fazer isso. Isso já aponta para uma queda na gasolina, então? Esse mês ainda, presidente? Esse mês ainda a gasolina pode ter redução? Vamos ver. Isso tudo aí a gente tem uma equipe que trabalha nisso, então eu não posso assim anunciar, senão eu já estaria anunciando o vencedor agora. Para viabilizar essa política de paridade de importação, segundo Jean Paul Prat, a decisão de gestões anteriores aqui da petroleira, provavelmente estava se referindo a Pedro Parente, presidente da estatal no governo de Michel Temer, decidiram deixar as refinarias operando abaixo da capacidade, o que ele chamou de meia bomba. Na gestão dele, frisou Jean Paul Prat, as refinarias não vão mais atuar nesse ritmo. Eu vou disputar palmo a palmo cada litro de combustível que vai ser vendido no mercado. Então o nível de utilização vai ser bem mais alto, é isso? Não, vai ser o que tem que ser adequado tecnicamente e otimizado economicamente. Não meia bomba. Nunca meia bomba. Nessa quinta-feira, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teve várias agendas aqui no Rio de Janeiro. E uma delas incluía justamente um encontro com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat. Do Rio, Rodrigo Viga.